Shalom, vamos tratar de falar um pouquinho sobre um trecho do Parashat Shavua. Vamos falar sobre aquela questão que eu já abordei antes mas só que eu estava em outra Parashá e ali não era o assunto principal. Então, aqui, quando Yaakov Abino resolve revelar a seus filhos aquele sentido, segredo do sonho que ele teve com a escada, e os anjos subiam e desciam, e ele via que eram os reinos da terra. Ele falou que ia revelar agora aos filhos o que vai acontecer com eles no final dos tempos. E de repente ele começa a falar outras coisas. Nós estamos aqui no capítulo Memtet, lembrando para vocês que os capítulos na Torá, no Tanakh todo, aliás, não foram colocados por nós. Foi a Igreja Católica que colocou. Nossa divisão é bem outra. É a divisão por porções e também nós temos certas regras no hebraico que nós sabemos através dessas regras se algumas coisas se aconteceram antes ou depois do relato. Como, por exemplo, aquele caso onde diz que Vayered Yehudá me'etehau. Yehudá desceu. Teve um tipo de uma decadência, que ele foi buscar mulheres dos povos ali da terra. E no final, nós vemos o próximo capítulo, ele começa com as seguintes palavras. Yosef Hurad Misraima. Aqui nós temos Vayered, é um vav acompanhado de um verbo. Esse vav se chama vav hipur, porque uma das funções dele é transformar o tempo verbal. Mas nem sempre é necessário que seja isso. Então, no caso aqui, se ele for interrompido, nós já sabemos que o relato que vem depois aconteceu antes. Então, quando Yehudá saiu dentro de seus irmãos, Yosef já estava no Egito. Eu só estou falando isso para a questão de pessoas que pensam que vem capítulo após capítulo. Não, essa divisão foi feita propositalmente para desconectar algumas profecias ou coisas assim e fazer parecer que as coisas que dizem sobre o Mashiach ou outras coisas assim, é realmente tudo ali. Nada a ver. Pronto, de qualquer forma, nós vamos abordar o tema da questão do que Yaakov fala para os filhos. Vaikra Yaakov el banav, Vayomer Heasifu ve'agida lachem et asher יקרא אתכם באחרית הימים. Asher יקרא אתכם באחרית הימים é o que ele pretendia. Só que, como dizem os sábios, o dom de profecia, naquele momento, saiu dele. Porque Deus não queria que ele revelasse tudo. E isso é uma coisa muito interessante, porque acaba que ele define, eu diria que mesmo assim, por uma forma de profecia. Ele define como seria a natureza de cada tribo. Cada tribo de Israel tem uma forma de agir diferente. E nós podemos ver isso em várias ocasiões.
na Torá, ou até mesmo hoje em dia, pessoas que conhecem Levim sabem muito bem do que estou falando, porque até hoje eles são irascíveis e são também considerados até um pouco chatos e impertinentes. Quando queriam que o Kohen Gadol ficasse acordado no Yom Kippur, colocavam crianças levitas em volta dele. E eles não deixavam que ele dormisse. É interessante isso. E nós vemos aqui como ele começa. Reuben, Bechori ata, Kohi, Vureshit oni, Yeter se'et, Yeter az. Ou seja, ele tem demais a tendência para ser como um tigre, ter aquela capacidade e também a rapidez para decidir coisas. Pahaz kamaim altozar. Aqui ele fala que ele é parecido com a água, com a pesizut. Ele tem essa, às vezes é virtude, às vezes é invirtude. A pessoa decide rápido as coisas sem pensar muito. E isso não ficou só na pessoa de Reuben, ficou em todos os descendentes. É uma tribo que sempre agiu assim. E nós vemos como, por que ele fala isso. Primeiro, ele coloca aqui que alita mishkeve avicha az hilalta yeswai ala. Quando Jacob vino, quando morreu a mãe de Reuben, Leá, então Jacob vino e pegou o leito da serva que havia sido concedida por Leá e levou para sua tenda. Reuben foi lá e tirou o leito. Não deixou que o pai mantivesse a serva como esposa no lugar de sua mãe. Decide as coisas muito rápido, muito rápido. Outro lugar que nós vemos a decisão rápida e até periculosa é aquele caso onde Shimon e Levi planejam dar fim à vida de Yosef. Porque não cabe ao mérito se eles tinham razão, se eles não tinham. Porque uma coisa é uma pessoa fazer o Lashon Hara. Outra coisa, Lashon Hara geralmente é verdade. Apesar de que acaba sendo, sempre que uma pessoa segunda, terceira, quarta recebe, vão acabar mudando. Só para vocês terem uma ideia. Eu fiz aqui, quando eu cheguei de Israel, eu dei uma aula falando sobre o Lashon Hara, porque Lashon Hara é uma coisa que aqui no Brasil se alastra muito. Em todo lugar no mundo, mas aqui parece que virou cultura, vamos dizer assim. E não é só Lashon Hara que há aqui, há também o caso de pessoas que acabam criando mesmo boatos inveros a fim de prejudicar. E quando é isto, a Torá tem uma palavra, o hebraico tem uma palavra própria. Hotzaat Dibah.
Isso é gravíssimo. Eu diria que é muito pior do que Leshon Hara. Por quê? Porque um boato ofende. Eu vou contar para vocês uma coisa que é muito chata, muito triste, que aconteceu comigo em Israel. Quando eu não estava na Yeshiva, porque eu tinha saído da Yeshiva para servir o serviço militar, mas eu voltava para a Yeshiva a cada 2 semanas, ou cada semana, às vezes, quando podia. E, voltando para a Yeshiva, uma noite eu saí com alguns colegas da Yeshiva, e quando eu retornei, eu não percebi nada estranho, mas acontece que no dia seguinte eu fui chamado a comparecer diante do quase principal rabino da Yeshiva. Não era o Rosh Yeshiva, mas era quase como se fosse o Rosh Yeshiva. Ele era o maior responsável por todos os alunos. O que acontece? Já havia uma pessoa lá com ele esperando, e eu, quando cheguei, não sabia do que se tratava. Simplesmente eu fui acusado de haver furtado certa quantia de dinheiro, nem eu sei até hoje quanto era. E como fizeram para me incriminar? Que isso é praticamente a mesma coisa que Rotzat Dibá. Pegaram o meu coturno do exército e fizeram uma mancha com ele em cima de um murinho, uma mureta que tinha ali, e que se subisse nela, era possível saltar para dentro do outro quarto, que era exatamente o quarto desse rapaz que estava na frente do rabino. Era possível invadir o aposento e fizeram isso. Pegaram meu coturno, fizeram ali uma mancha. Eu não tinha nem percebido aquela mancha, eu fiquei sabendo depois, eu fiquei sabendo na hora dessa conversa com o rabino. Mas quando eu voltei para o quarto, eu pude ver que realmente tinha uma mancha lá, mancha de pegada de um coturno. Alguém fez isso? Não sei qual a finalidade, não sei quem foi. E depois de alguns anos, esse mesmo rapaz me encontrou já no Kotel e me disse que ele havia me perdoado. Eu falei para ele, quem tem que te perdoar sou eu. Eu nunca roubei ninguém. Então eu me emociono bastante quando eu faço esse relato. Foi muito triste para mim. Mas seja como for, Yosef, ele fazia praticamente isso. Dibá. Ele chegou para Jacob Abino e disse, Dibatam Ra'a. Dibá é isso, você inventar uma história, criar um relato. Eu não sei se ele realmente inventou de sua própria cabeça, por sua imaginação, porque os rabinos dizem que ele viu que eles estavam comendo algumas coisas e pensou que era outra. Pensou que estavam comendo orelhas das cabras que estavam vivas, o que é proibido, que nós não podemos comer carne de um animal que ainda está vivo. Tanto nós, judeus, como Benenor, que no caso eles eram ainda Benenor. Tinham alguns mandamentos a mais.
Então, segundo nossos sábios, Yosef pensou que eles estavam fazendo isso, muito embora não estivessem, e levou o recado para seu pai. E seu pai ficou muito bravo com eles, lógico. Quer dizer, nosso pai, né? Jacob Abino, Allahu Hashalom. Agora, o que acontece? Shimon e Levi, na hora, pensaram. Abraham teve Isaac e teve Esaú. Desculpa. Abraham teve Isaac e teve Ismael. Ismael foi colocado fora. Não foi quem prosseguiu, tanto que quando Abraham recebe a ordem de Deus de pegar o seu filho, ele recebe assim: Kahid benicha et hidecha. Et hidecha. O teu único. Só ele que eu considero como filho. Naquele momento, nós percebemos que realmente Isaac foi escolhido e Ismael foi colocado fora. Depois, nós temos o caso de Isaac mesmo. Ele teve 2 filhos, gêmeos, diferentíssimos. Como nós sabemos o relato da Torá, um foi o escolhido, e foi exatamente o segundo filho. Jacob repete a mesma coisa com os 2 filhos de Yosef, com a única diferença que ele não colocou fora, ele só colocou o segundo filho como sendo o primeiro, como sendo o mais importante. E nós temos aqui que entender o que levou Shimon e Levi a pensarem que, de novo, o caso de Isaac e Ismael, Jacob e Esaú, se repetia com eles, na figura de Yosef. E resolveram simplesmente matar. Aí vocês perguntam, e o que isso tem a ver com a nossa palestra? Tem a ver com essa frase que Jacob Abino diz para Reuben: Pahaz Kamaim. Porque ele decidia as coisas muito rápido. E para evitar que Yosef morresse nas mãos dos irmãos, o que ele fez? Pegou Yosef e jogou num poço. O poço estava seco. A Torá relata que o poço estava seco, não havia água. Por que essa repetição, dizem os sábios? Para que você entenda uma coisa. Se a Torá diz que o poço estava seco, porque ela precisa dizer que não tem água? Eu já sei. Então a Torá está dizendo o seguinte: Nahashim ve'akravim, cobras e escorpiões. É o que tinha lá. Mas ele decidiu tão rápido que ele nem pensou nessa possibilidade. E em seguida ele fala de Shimon e Levi. Shimon e Levi, Ahim. Kele Hamas, Mechorotehem. Utensílios de Hamas. Utensílios de... Como armas. Não se confundam com Hamas, que é o movimento árabe. Hamas, aqui é Hamas. É uma palavra hebraica. Se refere à questão de destruição, de matança. E ele vem e diz, Shimon e Levi, Ahim, Kele Hamas, Mecherotehem. Mecherotehem quer dizer, são os brinquedos deles, o que eles gostam. Besodam mal tavo nafshi, no segredo deles, que não entre minha alma, minha pessoa. Bikhalam al tehad kebudi, quando eles se juntarem
que eu não esteja lá com eles. Que Beapam Harerolish, porque por sua ira mataram a pessoa tem intenção de matar, é como se já tivesse matado. Eles tiveram essa intenção? Sim. Ubiresonam Iqiru Shor, e por sua vontade eles fizeram um boi estar castrado, sem poder, um touro. Por que ele diz touro? Porque touro é a simbologia de Yosef. Isso quer dizer que eles quase fizeram isso. Eles quase mataram Yosef, ou também quase causaram que lá no Egito fizessem dele uma coisa dessas. Arur Apam, maldita é a ira deles. Kiaz, porque é muito forte. Ve'ebratam, e nós temos em hebraico a palavra ebra, que significa mais do que ira, ira ultrapassada. Ebratam, que kashata, porque é dura, porque é difícil. Aharetem be'Yaakov, va'aresem be'Israel. Peço um segundo. Então, eu vou dividi-los entre as tribos, né? Be'Yaakov. As tribos todas têm o mesmo, é Yaakov, é Israel. Ma'afisem B'Israel. E eu vou espalhá-los por Israel. Então, os levitas receberam cidades em todas as tribos, praticamente. E Shimon ficou uma porção de terra dentro de outra tribo. Dentro do território de outra tribo. Uma porção pequena de terra. E as cidades dos levitas se tornaram cidades de refúgio para a pessoa que matou alguém sem intenção. Se a pessoa matou por intenção, tiver testemunhas, logicamente a pessoa vai ser condenada. Mas se a pessoa matou sem intenção, existe a lei de Goel Hadam. Esse assunto é muito abordado no Tratado Makot. Muito importante saber estudar bem esse tratado, porque ele traz muitos pormenores importantes sobre isso. E ali ele simplesmente diz que, eu quero dizer, ali onde, no fim da Torá, quando Moshe Rabbeinu reverte uma parte disso que foi dito por Yaakov, não da questão de como os levitas são, ou Shimon, né, que Shimon nem consta lá. Se vocês prestarem atenção, Levi aparece, Shimon não. E o motivo é simples. Aqui vem os sábios e explicam. Quando Levi e Shimon entraram em Shechem e fizeram aquela carnificina, Levi fez Leshem Shamayim, quer dizer, pela honra de Deus, porque estava sendo profanada a filha de Yaakov Avinu. Não era simplesmente pela honra própria dele, por ser irmã dele, de pai e mãe, mas pelo fato de haver sido profanada uma filha de Israel. Mas Shimon não, Shimon era uma questão pessoal dele. E os sábios dizem que isso é comprovado onde? Isso é comprovado no Egito. A única tribo que não foi escravizada foi a tribo de Levi. E por quê? Porque não se afastaram dos princípios da Torá. A única tribo que não praticou idolatria foi a tribo de Levi. A única tribo que continuou praticando
a circuncisão também foi a tribo de Levi. Quando circuncidaram todos os filhos de Israel no deserto, isso exclui os levitas. Os levitas não precisavam. Então, a gente vê aqui a questão de fazer as coisas por Deus. E aí comprova a diferença da ação entre Shimon e Levi em Shechem. Mas, de qualquer forma, a ira é uma coisa muito grave. E aqui tem uma palavra que vai mais longe que ira. Como eu falei para vocês, a palavra Arevra, em hebraico, tem uns dicionários sobre termos do hebraico da Torá, que escrito por grandes rabinos que sabiam muito bem o hebraico. E eu tive um desses em minhas mãos, em Israel. E lá tem a explicação sobre a diferença entre a palavra af, a palavra ka'as e a palavra arevra. Todas as três palavras são ira, só que cada uma difere da outra. E arevra é a pior de todas. É aquela que a pessoa chega a matar pessoas inocentes só para conseguir pegar o culpado. Mas, no caso, todos eles eram